Podcast Ação, Arte e Cultura. E para conferir, para você que está nos assistindo, viemos até a Pinacoteca e o Jorge Barreto vai mostrar para a gente um quadro que todos que vêm aqui fazer a visitação ficam realmente impressionados. Jorge, fala um pouco dessa pintura, desse quadro de origem ilusionista e que realmente dá um quê tridimensional para quem vê. Bom, esse quadro é uma das principais atrações do Museu Pinacoteca aqui de Igaraçu. Trata-se da figura do bem-aventurado Olegário, que foi arcebispo, e o painel, como você já mencionou no princípio, utiliza a técnica do ilusionismo, e nós, ao observarmos eles, temos a nítida impressão de que o painel se move. É a técnica da tridimensionalidade usada na pintura. É um quadro do século XVIII, que pertenceu à antiga sede de Olinda, e que em 1954 foi trazido para cá. Então, a partir do momento que a gente começa a observar o painel e a gente começa a se movimentar na frente dele, ele começa a nos acompanhar mantendo a mesma estrutura funcional. Né? Ele move-se de acordo com o nosso movimento. Não é? Nós passamos a ser aquilo que a gente chama de ponto áureo da observação. Né? O foco não está no quadro, o foco está no observador. De forma que de forma que a moldura vai estar sempre de frente para quem está olhando. Sim, ela vai acompanhar sempre e vai estar sempre de frente para quem está acompanhando. O pé chega a ser uma coisa assustadora, ele faz um movimento de 180 graus. Vai depender do ângulo que você está em relação ao quadro e você vai ver que o pé o acompanha perfeitamente bem. Não só o pé, mas como todo o painel, como todo o quadro. Mas o pé chega a ser uma coisa assustadora. Agora vamos fazer uma contextualização de todos os quadros que a Pinacoteca dispõe para quem vem visitar a cidade de Igaraçu e o Museu Pinacoteca do Convento de Santo Antônio. É um convento franciscano também. É um convento franciscano, exatamente. Durante muito tempo se chamou Convento de Santo Antônio de Igaraçu e a maior parte da população ainda o chama assim. Só que a ordem é franciscana. Então é o Convento Franciscano de Igaraçu que tem Santo Antônio como orágon. E no Salão dos Noviços está instalado o Museu Pinacoteca, que foi inaugurado solenemente em 27 de agosto de 1957, se não me falha a memória. Saindo do tradicional, eu vou passar o microfone para que você faça a apresentação de todas as obras. Estamos no Museu Pinacoteca da cidade de Igaraçu. Este painel que se apresenta é Jesus açoitado pelos judeus. É um painel do século XVII e que estava desaparecido há mais de 90 anos e que foi recuperado durante o processo de restauração desta pinacoteca. Agora estamos em frente ao painel Jesus escarnecido pelos judeus. Também um painel do século XVII que pertencia à antiga Sé. Como curiosidade, este painel tem na sua história não ter sido pintado no Brasil. Acredita-se que este e mais dois faziam parte de uma via sacra pintada na Europa e que provavelmente foi trazido para o Brasil depois do terremoto de Lisboa de 1755. O encontro de Jesus com Santa Verônica e a Virgem Maria, painel do século XVII, que fazia parte de uma via sacra, que foi pintado em Lisboa, Portugal e Europa e que foi trazido para a sede de Olinda depois do terremoto de Lisboa de 1755. Este painel trata do primeiro e talvez o maior milagre de Cosme Damião em terras de Igaraçu. Exatamente a chegada dos portugueses, o desembarque deles e a batalha final para a construção da vila de Igaraçu. Se nós observarmos direitinho, nós vamos ver aqui em cima no painel a imagem de Cosme Damião a proteger os portugueses no momento da batalha, em 27 de setembro de 1535. Fim da batalha, os portugueses saem vitoriosos e, em reconhecimento a esta intercessão dos santos Cosme e Damião, construíram a capela votiva dedicada a estes santos gêmeos. Este segundo painel
narra a construção da igreja de São Cosme e Damião. Depois dos portugueses terem vencido os índios em 27 de setembro de 1535, em reconhecimento à proteção dos santos, os portugueses, obedecendo a ordens do capitão Afonso Gonçalves, constroem a igreja de São Cosme e Damião, considerada hoje a mais antiga do Brasil. Este painel retrata um dos assaltos que os holandeses fizeram a Igaraçu. Não foi o primeiro assalto, porque tem uma informação nele que diz que depois dos holandeses terem saqueado a vila de Igaraçu, tornaram a ela no tempo que estavam povoando Itamaracá. Então este saque aqui deve ser o saque de 1633, no momento em que os holandeses já haviam tomado Vila Velha e estavam fortificando e fazendo edificações lá. Então eles vieram a Igaraçu para pegar telhas e madeiras de algumas casas para levar para as construções que estavam sendo feitas em Vila Velha. Esse quarto painel dos que pertenciam à igreja de São Cosme e Damião é importantíssimo, porque ele nos retrata Recife, Olinda, Igaraçu, Itamaracá e Goiânia. É constante nós recebermos aqui alunos da Escola de Arquitetura para estudar a evolução urbana, não é, dessas 5 vilas pernambucanas. E esse painel mostra, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o antigo Palácio de Maurício de Nassau, o Palácio Friburgo. Aqui está o convento franciscano, não é? Aqui o Porto do Recife. Aqui em Igaraçu nós temos a Igreja da Misericórdia, a Igreja de São Cosme e Damião, convento franciscano. Então, o painel, ele conta a história de uma epidemia de febre amarela, que durou mais de 15 anos, começou em 1685, mas no Recife, mas passou para Olinda, passou para Goiânia, passou para Itamaracá, mas em Igaraçu, Cosme de um lado, Damião do outro, protegeu todos os habitantes da vila. E nenhum caso desta doença foi registrado aqui. Se bem que pessoas que trouxeram a doença do Recife, ao chegarem em Igaraçu, foram milagrosamente curadas. Nordeste Ação, Arte e Cultura.